Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está vendo esse vídeo. Dando continuidade ao estudo sobre o fruto do Espírito, hoje o tema será mansidão. Algumas pessoas tentam entender o Evangelho através de definições ou de temas, né? Como se você já viu o vídeo sobre santidade, né? Jesus nunca tratou santidade como um tema, né? Ele ensinou a ser santo, mas não era tema para Jesus. E você vê que no mundo evangélico, no mundo gospel, as pessoas gostam de catequizar, definir as coisas como se isso resolvesse a vida de alguém. E hoje a gente vai falar de mansidão. E ser manso, a gente sabe que é andar conforme o Espírito de Jesus, segundo o Evangelho. Se você olhar os Evangelhos e olhar como Jesus viveu, aliás, qualquer outro tema, a gente tem que olhar para Jesus, né? Que a Bíblia em Hebreus fala que ele é o autor e consumador da nossa fé. Geralmente, né, as pessoas procuram no Novo Testamento, né, a palavra grega, né, para tentar dar um significado ou uma definição, ou qualquer palavra que aparece na Bíblia, seja no Novo Testamento, no grego ou no antigo, no hebraico e no aramaico. O interessante é que algumas palavras, quando você vê nessas linguagens original, né, na linguagem original da Bíblia, é interessante essa definição porque existe palavra no português, muitas palavras que não faz sentido, né, a tradução. Mas é tudo balela essas coisas, porque para a pessoa servir a Jesus conforme ele ensinou, e se ela é piedosa e procura com humildade aprender, Jesus vai ensinar ela, né, o significado na vida. E a gente olha isso porque você vê lá em João 1 fala que o verbo se fez carne, né? O que a gente aprende? Que Jesus se fazendo carne, ou seja, verbo é palavra, ele interpretou tudo que a gente precisa saber da Bíblia. João 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então tudo que ele ensinou com a vida dele, ele, Jesus, ele estava interpretando a palavra. Além dele encarnar, né, ele interpretou a palavra. Que se você for olhar o modo como ele viveu, você vê que expressa a palavra. Tudo que está escrito na Bíblia foi o modo como Jesus viveu. Tudo que ele falou, tudo que os apóstolos falou, que os profetas falaram, é o modo de que Jesus viveu. Se você olhar Isaías, do capítulo 40 em diante, ou até mesmo Jeremias, você olha que eles falaram de Jesus. E Jesus interpretou tudo com a vida dele. Então, fica a dica, se você quer saber algum tema, alguma coisa que você tem dúvida, olha como Jesus viveu, porque ele interpretou toda a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. E se você for olhar a mansidão conforme Jesus, conforme ele viveu, não tem nada a ver com passividade ou impotência, nem tampouco com incapacidade para ele responder a alguma circunstância da vida ou reagir. Se você for olhar nos evangelhos, principalmente o livro de João, você vê que Jesus, quando chega no templo com o chicote lá, ou quando ele faz o discurso de Mateus 23, que começa a falar da hipocrisia dos fariseus, você vê que Jesus tinha senso, né? Bom senso, ou senso de prioridade. E é o que o Evangelho ensina, né? As pessoas terem bom senso, né? Ser pessoas sensatas, pessoas coerentes.
Então, a mansidão não tem a ver com passividade, nem capacidade, e nem falta de opções para reagir, mas tem a ver com senso, com bom senso. É igual quando a Bíblia ensina a gente não liberar pérola aos porcos. É questão de bom senso, né? Você saber quem é teu ouvinte, se ele é um porco ou não. É o que a Bíblia ensina. Ou seja, se você for falar sobre mansidão, é a capacidade da pessoa, independente da dificuldade, da adversidade, da amargura, hostilidade ou provocação, ela consegue ignorar esses acontecimentos e não vai se desviar do seu caminho. Porque quando a pessoa tem falta de mansidão, qualquer coisa desvia ela do caminho dela, do objetivo dela. Porque ela dá atenção, além de dar atenção, ela vai gastar energia, vai ter que focar. E uma pessoa que não é mansa, ela causa ruína, né? Ela causa destruição, desgraça, rixa, contenda, porque ela revida. E, ou seja, uma pessoa mansa, segundo Jesus, é que ela não se desvia do seu caminho. Se você for olhar para a vida de Jesus, você vê que nada que aconteceu quando ele estava aqui desviou ele do propósito dele. Lucas 4 fala das tentações que Jesus passou, ou até mesmo no Evangelho de Mateus fala da incredulidade dos apóstolos, ou você vê lá no livro de João, Pedro tentando desviar Jesus do caminho, falando que ele não ia para a cruz de jeito nenhum. Enfim, aí Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Você vê que nada desviou Jesus do caminho. Então, uma pessoa mansa, ela tem esse senso, né, de propriedade, que nada desvia ela do caminho dela. Mas se você vê que nada disso impedia de Jesus falar o que tinha que falar, com amor, com carinho. Quando ele tinha que falar um discurso mais duro, quando ele falou para os discípulos que estavam seguindo ele apenas por causa dos milagres, do pão e do peixe, né? Que é a teologia de barriga cheia, ele falou, ele não se preocupou que os discípulos abandonassem ele. E quando ele começou o discurso de Mateus 23, né, falando da hipocrisia dos fariseus, Jesus não perdia a oportunidade, e nem por isso ele deixou de ser manso. Se você, então, quem ensina de mansidão é Jesus, mas quando a gente olha para a vida dele, para as atitudes dele, não só mansidão, mas qualquer outro tema que é importante sobre o fruto do Espírito, você vê em Jesus, porque com as atitudes dele, ele ensina como ser manso. E o que a Bíblia fala sobre isso, né? A mansidão só é praticada no confronto ou na adversidade. Porque não tem como falar de mansidão na teoria, ou falar de amor na teoria. É só na prática, é só nas atitudes. E mansidão é algo assim, que se você só sabe que tem quando é confrontado ou quando está numa situação adversa. É só assim que mostramos, ou qualquer outra coisa que a Bíblia ensina, se temos ou não esse fruto na nossa vida, né? Porque não tem como praticar se não estamos numa situação que exige essa prática. Se você for olhar, olha o que diz o livro de Provérbios 14, 29. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. Ou seja, uma pessoa calma e manso, para mim, esses são sinônimos. Então você vê ali que a Bíblia considera
sábio aquele que exercita a mansidão, né? Que consegue agir com mansidão. E aquele que não exercita a mansidão, revela a sua falta de juízo, ou seja, né? Sua falta de sabedoria. E não tem como falar na teoria essas coisas, só na prática. Ou seja, ó, Provérbios 14:17, olha o que diz. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras. Ou seja, uma pessoa com falta de paciência, uma pessoa sem mansidão. Porque uma pessoa mansa, ela pensa, né, antes de fazer. Agora, quem não é manso, qualquer coisinha faz loucura. Faz e fala, né? E se arrepende normalmente. Aí o versículo termina: e o homem que vive tramando ciladas é odiado. Essa parte eu não irei comentar, que não faz parte do estudo de hoje, né? Mas a primeira parte desse verso diz, né? A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucura. Ou seja, uma pessoa que não é mansa faz loucura. Além da Bíblia considerar que é uma pessoa sem juízo, que não tem sabedoria, ela faz loucura. Provérbios 15:1, olha o que diz. A resposta branda de uma pessoa mansa, né? Porque para ter uma resposta branda, a pessoa tem que ser mansa. Desvia o furor, mas a palavra ríspida, ou seja, uma palavra proferida por uma pessoa sem mansidão, desperta a violência. E quem não é manso, normalmente é uma pessoa rixosa, né? Todo lugar que ela passa, tem desavença, tem picuinha, tem brigas. Provérbios 15:18, olha o que diz. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, discórdia, brigas, discussões, mas o paciente acalma as discussões. Ou seja, é simples olhar para a nossa vida. Se toda semana ou diariamente passamos por situações de discussão, de briga, de picuinha, está revelando a nossa falta de mansidão, né? A nossa falta de sabedoria. Diferente de uma pessoa mansa, né? Que o verso fala que mas o paciente acalma as discussões, ou seja, é um filho da paz, né? Um pacificador que ele traz com a boa nova, né? E tem muitas pessoas que são discípulos de Jesus, só que a falta de sabedoria dessas pessoas não desenvolveu esse fruto, que é a mansidão, e ela dá mau testemunho, né? Porque é considerada como uma pessoa rixosa, uma pessoa encrenqueira, né? Se você for olhar o que diz em Provérbios 16:32, muito melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpios do coração do que conquistar toda uma cidade. Ou seja, né, o manso, ele controla as emoções e os ímpetos, né? Porque primeiro, se ele consegue controlar a língua dele, o que ele vai falar, a forma que ele vai falar, como ele vai falar, já mostra a sabedoria dessa pessoa, né? Que é diferente do guerreiro, né? Que no caso de guerreiro, só na base da luta, né? E o manso, né, ganha as coisas na base da mansidão. Então a Bíblia fala que é muito melhor ser manso, ser uma pessoa paciente. E quem é manso, com certeza é uma pessoa paciente. E o que a Bíblia fala, né? Que existem promessas, né? Se você for olhar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, diz lá: bem-aventurados os humildes, né? Ou outra tradução, mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Mateus 11:29 diz o seguinte: tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. Em outras traduções fala: porque sou manso e humilde de coração. E assim
acharei descanso para vossas almas. E isso, se você for olhar na prática, que uma pessoa mansa, ela é uma pessoa descansada, porque ela não vive em guerra. A falta de mansidão faz com que as pessoas vivem em guerra com todo mundo e com todos, com Deus, com o próximo, consigo mesmo, porque ela não tem mansidão. E quem não tem mansidão é uma arma poderosa para a discórdia, para a contenda, para as intrigas e para as picuinhas, né? Porque tudo a pessoa reclama, tudo a pessoa quer colocar o outro no lugar dele, enfim, a pessoa vive arrumando briga, ou como diz o ditado, sarna para se coçar. Mas essa é a promessa, né? Descanso para a alma, né? Que o manso, que exercita no falar, no agir, a mansidão, normalmente tem paz. E o que não é manso, vive arrumando confusão, vive arrumando problemas. Ou seja, como que a mansidão é adquirida? Ela é adquirida com o exercício do domínio próprio, diante das dificuldades. E não tem como adquirir a mansidão se não for praticar, né, nas pequenas coisas. Ainda mais quando as pessoas têm aqueles discursos, eu não quero, eu não gosto, eu não desejo isso. Ela tem esses quereres e não quereres na vida dela, e ela se depara com muitos querer e não querer na vida dela. Então são nessas oportunidades que essa pessoa que tem esses querer e não querer que deve exercitar a mansidão, que é na base do domínio próprio. E se você for olhar, né, não tem como falar de mansidão sem falar de amor ou qualquer outro subproduto do fruto do Espírito, né? É o que diz 1 Coríntios 4:21. O Paulo falando para o pessoal de Coríntios, né, que quando ele iria visitar eles, ele falou assim: o que preferis? Devo ir visitar vocês com a vara da disciplina ou com amor e espírito de mansidão? E você vê que ele fala que é espírito de mansidão, né? É a nossa disposição mental. Mansidão tem a ver com a nossa disposição mental, ou seja, nosso domínio próprio. Gálatas 5:23 fala que, ele coloca, olha o que diz: mansidão e domínio próprio, ou seja, é a conjunção e, é um e outro, não é opcional. Mansidão e domínio próprio. Aí Paulo fala, Gálatas 5:23, né? Contra essas virtudes não há lei. Porque uma pessoa mansa e que tem domínio próprio, ela não é vencida nem pelo que ela sente e nem pelas circunstâncias, porque ela é manso e ela tem domínio próprio. Ela sabe a hora de falar, e quando ela fala, ela é ouvida. Ela sabe a hora de ficar quieta. Ela exerce o domínio próprio. E mansidão tem a ver com humildade, né? Que Paulo também usa a conjunção e no Efésios 4:22. Olha o que diz: com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui ele coloca esse conjunto, né? Ele fala humildade, mansidão, paciência e amor. Ou seja, é uma coisa só. É o amor que tem tudo isso, inclusive o domínio próprio, né? A paz, é tudo isso junto. Mas você vê que uma coisa chama a outra, né? A Bíblia diz que um abismo chama o outro, né? Um mau costume atrai um mau costume. Um bom costume, a tendência é a trazer outro bom costume, né? Uma coisa chama a outra. Se você for olhar para a vida de Jesus, para a vida de Jó, para a vida de Moisés, para a vida de Paulo, de Jeremias, que sofreu bastante, né? Paulo, Jesus, todos eles sofreram. Você vê que a característica que era marcante na vida de todos era a mansidão.
Moisés era considerado o homem mais humilde e manso da época dele, né? E tudo porque Jesus passou, a gente consegue ver a mansidão. Você olha também pela vida de Jó, que ele demonstrou mansidão diante da dificuldade, né? Outra coisa em comum. Todos mostraram mansidão diante da dificuldade, da adversidade, diante das provações. E eles tinham tudo isso, né, em comum, né? O fruto do Espírito. Olha o que diz Gálatas 3,12. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestido, fala que era revestir, né, a roupa do discípulo, de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ou seja, tudo isso, e a mansidão está no meio, é uma característica, é a roupa, é a marca do discípulo de Jesus. Ser uma pessoa mansa. Sabemos que não é fácil praticar a mansidão, mas quando não praticamos, além de sermos repreendidos pelo Senhor, né, nós mesmos que somos discípulos de Jesus ficamos mal, né, porque sabemos que estamos agindo errado. E quando estamos contra o Evangelho, sentimos culpa, ficamos ruins. 1 Timóteo 6,11, olha o que diz. Porém tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Você vê que a Paulo cada vez vai acrescentando mais coisas, né, da característica do discípulo. Aqui ele acrescentou a piedade, a fé, o amor e a constância, né, e a justiça. Se você for olhar, que muitas pessoas não conseguem o que quer na hora de falar, seja os pais com os filhos, ou os filhos com os pais, ou o profissional com o cliente, ou com um colega de profissão, ou na faculdade, no casamento, na amizade, a pessoa, quando vai corrigir alguém, vai dar um conselho, né, ou vai falar algo que não está correto, ela não é ouvida e normalmente não produz efeito porque ela não é mansa. Ela não consegue passar, mesmo que ela esteja com a razão, esteja certa do que está falando, mas só que a falta de mansidão gera briga, que a gente leu já em Provérbios, gera discórdia, gera discussão. E uma pessoa mansa, ela consegue passar aquilo que ela quer falar e vai ser ouvida. Olha o que diz 2 Timóteo 2,25. Deve saber corrigir com mansidão os que te opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. A única coisa a condição que ele fala para corrigir as pessoas é com mansidão, porque uma pessoa mansa é ouvida, né? A probabilidade de ser ouvida é muito maior do que uma pessoa que não é mansa, né? Ela não fala com mansidão, ela nunca será ouvida, por mais que ela esteja correta. Só que a falta de mansidão é falta de sabedoria, né? Tito 3,2 é o que fala: não promovam a calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Ou seja, aqui Paulo também acrescenta mais algumas coisas, né? Ser uma pessoa pacífica, equilibrada e demonstrando a verdadeira mansidão, né? Porque existem as pessoas que são Jesus chamou de hipocrisia isso, né? Que depende do ambiente, ela vai mudando as facetas, né? As faces ou as caras. Em casa é uma coisa, na rua é outra, no trabalho é outra,
na faculdade é outra, em qualquer lugar ela vai se adaptando, né? Parece um camaleão. Ela vai se adaptando, né? Mas discípulo de Jesus tem que ser o que é em qualquer lugar. Que isso é a verdadeira demonstração de mansidão. Se você for ver que a mansidão é fruto de uma pessoa arrependida, né? Que ela não paga mal com mal, ela não se sente juiz, e quando ela quer ajudar, ela fala com amor, com mansidão. Se você for olhar no Antigo Testamento, um exemplo interessante que mostra que a mansidão é fruto do arrependimento é o caso de Acabe, quando ele foi repreendido por Elias. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 21, do verso 27 até o 29. Olha o que diz. Ao ouvir as palavras do profeta, Acabe rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava sobre os panos grosseiros e caminhava triste e abatido, com toda a mansidão entre as pessoas. Então a palavra do Senhor veio novamente a Elias, dizendo: Viste como Acabe tem se humilhado diante de mim? Considerando, pois, que ele tem sido humilde em seu proceder diário, não mais trarei a desgraça que prometi sobre ele, agora durante a sua vida e reinado. Mas aí você vê, né, que a mansidão evita desgraça, né, na nossa vida, né? Evita discórdia. Se você vê que a Bíblia compara, né, novamente, mas só que no livro de Jó, que a pessoa que não é mansa, ela é insensata. Jó faz um contraste aqui, né, do jumento, do manso e do insensato. Olha o que diz. Jó 11:12. Mas o insensato só se tornará sábio quando a cria do jumento selvagem nascer dócil e mansa. É meio difícil, né? Um jumento, no caso naquela época era selvagem. Ou os cachorros também eram selvagens. Hoje tem cachorro doméstico, né? Outra passagem que fala disso, né? Que a mansidão, uma pessoa mansa, no caso aqui, Jó compara... Jó não, né? No caso aqui é Deus falando, né? O crocodilo, né? O Leviatã, com a mansidão. Jó 41, do 1 ao 5. Olha o que diz. Poderás tu, com um simples anzol, pegar o Leviatã, que tá aqui o crocodilo monstro, ou prender-lhe a língua com uma corda? Conseguirás por ele uma corda de junco no nariz, ou furar-lhe o queixo com um gancho? Imaginas tu que ele te implorará misericórdia ou falará contigo mansamente? Acreditas que ele fará aliança contigo, de modo que tomes como teu fiel escravo pelo resto da vida? Porventura poderá fazer dele um bicho de estimação, como se fosse um pássaro manso? Ou ainda prenderás numa coleira para dá-lo de presente às suas filhas? O que você entende com esse texto? Que uma pessoa mansa, ela não oferece perigo a ninguém, muito menos para ela, né? Nem para o seu próximo. E uma pessoa que não é mansa, ela é perigosa, né? Porque ela tem uma língua afiada. Além de ter uma língua afiada, ela age pelas emoções. E Jeremias 11:19, olha o que diz. Mas eu era como um cordeiro manso que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que tramava, dizendo: destruamos a árvore com o pão de sua seiva, o seu fruto. Avante, cortemo da terra dos viventes, para que seu nome não seja mais lembrado. Sofonias 3:12 fala da mansidão, que Deus, naquele grande dia, né, quando ele vier para separar o joio do trigo, fala que só vai conservar vivo, né, os mansos e humildes. Olha o que diz. Mas conservarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão em nome do Senhor. Se você for ver, tem muitos outros textos que falam de mansidão, mas Jesus é o nosso exemplo supremo, é a supremacia
da mansidão. Ele é o nosso modelo, é o nosso ideal, é o homem médio, né? Como fala no direito, né? Existe um homem médio que é modelo, né? Jesus não é um homem médio, né? Ele é mais que um médio, ele é o cara, né? Porque é Jesus. E se queremos, se a gente quiser crescer na graça e no conhecimento, temos que olhar para Jesus. Não só o que ele proferiu como palavra, mas como ele agiu. Se você for olhar João 4, João 8, que fala de duas mulheres lá, a primeira mulher samaritana em João 4, né, da questão dos 5 maridos, como que Jesus tratou ela, né, e hoje como as pessoas tratam, e João 8, né, da mulher que foi pega em adultério, como que Jesus tratou. Ou diante quando ele foi repreender Pedro, né, que falou que Pedro iria negar, como que ele falou no livro de Mateus, tá isso, no livro de João. Você olha para ele que as atitudes deles eram de uma pessoa mansa, por isso que Jesus foi ouvido. E depois você vê Pedro, né, no livro de Atos, ele discursando, né, já transformado, com mansidão. E quero terminar esse estudo, dia de hoje, falando o seguinte, né, olha o que diz em Provérbios 17 e 27, que fala de que é uma pessoa que é sábia mesmo, que é uma pessoa que possui a sabedoria de Deus, que é uma coisa é inteligência, outra coisa a inteligência é a pessoa que consegue guardar informação. Tem pessoas que conseguem só guardar a informação. No caso, a Bíblia também é uma informação. Tem pessoa que consegue guardar, sabe onde que está o texto, já leu, já ouviu, só não é sábia, porque a inteligência se mede na capacidade de informação que ela consegue armazenar. Só que o Evangelho e a palavra de Deus diferencia de inteligência e de sabedoria, né? Sabedoria, Provérbios 1,7 fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E olha o que diz aqui, ó, Provérbios 17 e 27. Quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar, ou seja, uma pessoa mansa. E termina assim, ó, e quem possui entendimento demonstra alma tranquila, ou seja, mansa. Vou repetir, né? Provérbios 17 e 27. Quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar, e quem possui entendimento demonstra alma tranquila. É claro que até a gente partir dessa vida, iremos passar por milhares de situações para exercitar a paciência. E iremos nos indignar, só que temos que nos esforçar para exercer a mansidão, né? Porque faz bem para a alma. E não ser manso faz mal para a alma e para o próximo. Quando somos mansos, além de a gente dar testemunho de Cristo, faz bem para nós e não deixamos ninguém mal. Então, fica a dica, fica o estudo aí, que o senhor, que a senhora, você menino, você menina, você jovem, quem assistir esse vídeo, que espero que tenha aprendido e crescido mais um pouquinho, principalmente na mansidão. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.